Saudações pessoal da mentoria! Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de revisão, nosso primeiro módulo de revisão. Nesse módulo de revisão e também aprofundamento, vamos falar sobre o planejamento, nossa primeira aula do módulo de planejamento. A temática geral, a temática genérica é o planejamento e a organização do trabalho pedagógico. Esse tema é um tema genérico que é dividido, pelo menos na Sebrasp, isto mesmo, na Sebrasp, em 3 subtemas. O tema 1.1, como você pode observar aí, que é o processo de planejamento. O tema 1.2, que é o planejamento participativo. E o tema 1.3, que é o estudo do planejamento escolar, onde vamos entrar no conceito das modalidades de planejamento. Então, recapitulando, o tema planejamento e organização do trabalho pedagógico, ele constitui um módulo inteiro com várias aulas. Ele é um tema genérico, que tem 3 subtemas ali dentro. O tema 1.1, que é o processo de planejamento, onde teremos uma aula para falar da concepção de planejamento, uma aula para falar da importância do planejamento, uma aula para falar das dimensões e uma aula para falar dos níveis de planejamento. Depois vamos mudar para o tema 1.2, que também é espécie do gênero planejamento e organização do trabalho, onde falaremos no tema 1.2 de planejamento participativo, como você pode ver aqui na tela. Isso implica em 4 aulas, vamos ter 4 aulas, implica 4 aulas, na verdade, não é implica em, porque implicar não pede preposição, então implica 4 aulas. A primeira é a de concepção de planejamento participativo, a segunda, a construção do planejamento participativo, a terceira é o acompanhamento e a quarta é a avaliação. E depois temos um outro subtema, que é o planejamento escolar, que de acordo com a melhor doutrina cobrada em concursos, implica no estudo das modalidades, implica no estudo do plano da escola, no plano de ensino e do plano de aula ou da aula, como você preferir. Agora, todo esse trabalho, toda essa viagem dentro da temática do planejamento, ela vai ser feita baseada, como eu disse há um minuto atrás, na melhor doutrina, nos autores mais cobrados em prova. O tema planejamento é um dos temas mais plurais que existem em cerne de uma prova de concurso público independente da banca. Então, vamos para o tema 1.1. Relembrando que o tema 1.1 vai se dividir em 4 aulas. A primeira aula, que é a concepção do processo de planejamento, que é o que vamos trabalhar nesse vídeo. A segunda aula vai falar da importância do processo de planejamento. A terceira aula vai tratar das dimensões do planejamento. E a quarta aula vai falar dos níveis. E estudar níveis de planejamento no tópico 1.1 implica também ser apresentado lá ao tópico 1.3, tangenciar o tópico 1.3 e mencionar um pouquinho, sim, as modalidades do pensamento, porque aí a doutrina ela é um pouco divergente. A gente vai desde o planejamento sob o ponto de vista da administração, da disciplina administração, falaremos, por exemplo, de Kevenato, como vamos falar dos autores, os pensadores da parte pedagógica, quando falarmos lá em modalidades. Mas o estudo dos níveis implica ligação direta com o estudo das modalidades. Mas nesse primeiro encontro, como eu disse, vamos para a nossa primeira aula que fala das concepções. Como eu disse, esse trabalho será feito de acordo com a melhor doutrina, de acordo com os pensadores da área de educação mais proeminentes em prova de concurso. Então, em matéria de concepções, veremos a concepção de planejamento segundo Libânio, isso mesmo, em sua obra de 1994 e atualizações. Também veremos a concepção do planejamento segundo Lucchesi. Libânio, Lucchesi, são os clássicos, os tradicionais. Mas não acaba aí, também temos Celso Vasconcelos, isso mesmo, Celso Vasconcelos, em sua obra publicada no ano 2000 e atualizações. Vamos falar de cada uma destas obras aqui nessa videoaula, obras que já foram inclusive disponibilizadas para você que faz o nosso trabalho de mentoria para concurso na área de educação. Vamos ter também
a definição, a concepção de planejamento, segundo Libânio Oliveira e Toshi, na obra Educação Escolar. Isso mesmo, Educação Escolar. Quase que foi embora da memória. Educação Escolar, obra coletiva de Libânio Oliveira e Toshi. Também teremos Piletti, a concepção de planejamento segundo Piletti, segundo Pimenta e Carvalho, segundo Turra, Maria Godoy Turra e outros, uma obra coletiva, perfeito. Segundo Menégula e Santana, e não acabou. Segundo Regina Célia Aidit, isto mesmo, Aidit, e segundo Danilo Gandim. Hammurabi, esse tema planejamento é tão plural assim? É. E a concepção, nós temos questões em prova que baseiam a concepção, que trazem o conceito de concepção, segundo esses 10 autores. Eu mapeei esses 10 autores na temática planejamento em diversas bancas. Então, se você não tiver um autor específico com uma obra específica no seu edital, para poder estudar a concepção daquele autor específico, você vai ter que ter em mente estes 10 autores, porque eles são os mais cobrados em prova. E aí, o que eu vou fazer, Hammurabi? Eu vou decorar palavras-chave que me levam a estes autores? Presta atenção. Quando eu falo em decorar palavras-chave que te levam ao autor, esse pensamento ele é muito reducionista. Essa coisa de decorar a palavra-chave que me leva a uma tendência pedagógica específica, decorar uma palavra-chave que me leva a um autor específico, isso é demais, é muito reducionista. Então você não pode pensar desta forma, você não pode pensar dessa maneira em hipótese alguma. Fazer isso... Opa, caiu aqui a pilha. Fazer isso implica erro em prova, porque se mudarem o contexto no qual aquela palavra-chave está inserida, você será induzido a erro. Agora, presta atenção, uma coisa é você estudar o autor, amadurecer o seu conhecimento no pensamento do autor e reconhecer, dentro de um contexto, as palavras do vocabulário daquele autor. Então eu vou te convidar aqui não a memorizar palavras-chave de determinados autores, mas a aprofundar o seu estudo nos autores. Até porque você que está fazendo a nossa mentoria, você recebeu estas 10 bibliografias. Recebeu as 10 bibliografias quando entrou na mentoria e está estudando essas 10 obras, esses 10 livros. Então, no estudar das obras, você amadurece no vocabulário daquele autor. Então eu te proponho amadurecer no vocabulário do autor, de tal forma que quando você escuta aquela palavra, você identifica o autor dentro de qualquer contexto, porque você gerou um amadurecimento a ponto de reconhecer uma pessoa pelo vocabulário que ela utiliza. E a gente sabe que isso é possível. Dentro do dia a dia, conhecemos pessoas específicas no nosso convívio que usam determinadas palavras que só elas usam e que outras não usam. Somos capazes de reconhecer pessoas pelo seu vocabulário. E é isso que eu proponho para você nesse momento. Muito bem, vamos agora para o nosso primeiro autor. José Carlos Libânio, um dos clássicos, um dos mais tradicionais, um dos mais cobrados em prova. Isso mesmo, aqui em cima, o livro Didática, isso mesmo, Didática de Libânio, que é cobrado em vários temas distintos para uma prova de concurso público, inclusive no planejamento. Lá no capítulo 10 do livro Didática de Libânio, você encontra a parte de planejamento. Se você tiver qualquer obra a partir de 1994, a de 94 e atualizações, você já pode lançar mão dela para embasar o seu estudo. Então, o planejamento escolar para o Libânio, o planejamento escolar para o Libânio, ele é tarefa, veja que eu destaquei, aumentei o tamanho da fonte, ele é tarefa. Lá embaixo, com a mesma fonte, é meio, mais embaixo é momento, e lá no outro parágrafo é processo. Presta atenção. Planejamento, segundo o Libânio, é tarefa. Planejamento, segundo o Libânio, é meio. Planejamento, segundo o Libânio, é momento.
Planejamento, segundo o Libânio, é processo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente ao estudar essa definição. Tarefa, meio, momento, processo. Para isso, eu resumi tudo nesse gráfico. Planejamento, segundo o Libânio, é tarefa, é meio, é momento, é processo. Repete comigo. Planejamento, segundo o Libânio, é tarefa, meio, momento, processo. Tarefa, meio, momento, processo. Tarefa, meio, momento, processo. Tarefa, meio, momento, processo. Voltando para os parágrafos. O planejamento escolar é, veja na fonte maior, tarefa, em igual fonte no meio do parágrafo, meio, em igual fonte no final aqui do parágrafo é momento, e no segundo parágrafo, processo. Planejamento é tarefa, meio, momento e processo. Vamos lá agora. O planejamento escolar, lá na leitura da definição, lá no alto, é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de sua organização e coordenação, em face de objetivos propostos, quanto a sua revisão. Revisão do quê? Revisão das atividades didáticas, tá? Pelo amor de Deus, olha aí, ó. Atividade didática tá em negrito e sublinhado. É previsão de atividade didática, é revisão de atividade didática e é adequação de atividade didática no decorrer do processo de ensino. Então essa é a primeira parte. Então, planejamento escolar é uma tarefa de previsão, revisão e adequação. Previsão, revisão e adequação do quê? Veja que eu agora destaquei a palavra tarefa. Primeiro estudamos, que era tarefa, meio, momento e processo. Tarefa de quê? Tarefa de previsão, revisão e adequação. Veja que estão todos na mesma fonte. Azul, negrito, sublinhado e com o tamanho da fonte maior. Então é tarefa de previsão, revisão e adequação. Do quê? Das atividades didáticas. Vou melhorar aqui para você. Vamos aqui, ó. Deixa eu tirar esse sublinhado aqui. Tirei. Colocar aqui entre parênteses, ó. Das atividades didáticas. Tudo está girando em torno disso aqui, ó. Esse grifo é o grifo meu, tá? Isso não está na obra do Libânio, não. Então é tarefa de previsão das atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então é uma tarefa de revisão, é uma tarefa de previsão, é uma tarefa de adequação das atividades didáticas. Então, planejamento escolar é tarefa, é meio, é momento, é processo. É tarefa de quê? De previsão, revisão e adequação. Então, nesse primeiro gráfico aqui, tarefa, meio, momento, processo. Estamos estudando o momento da tarefa. Então, planejamento escolar, segundo o Libânio, está aqui em cima, planejamento é tarefa. Tarefa pra. O que é pra? Previsão, revisão e adequação. Tarefa de previsão, revisão, adequação. Previsão, revisão, adequação. Volta, volta, volta. Voltando aqui, ó. Previsão, revisão e adequação, todas com uma fonte maior, negrito e sublinhado. Previsão, revisão e adequação de atividades didáticas. Então, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar melhorzinho. Atividades didáticas. Previsão, revisão e adequação. Veja lá. De atividades didáticas. Minimiza, não tem problema. Vamos fazer isso aqui ao vivo. Detesto fazer assim, mas enfim. Primeiro, tarefa de previsão, revisão e adequação das atividades didáticas. Perfeito? Muito bem, voltando lá para o texto. Opa, passei demais. Passei demais mesmo. Oh, meu pai. Aqui. Então, tarefa de previsão, revisão e adequação das atividades didáticas. Continuando no mesmo parágrafo ali no meio, bem aqui. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes. Então, é meio para quê? Para programar as ações docentes. É tarefa de previsão, revisão e adequação das atividades didáticas. Segundo o Libânio, é meio. Meio para quê? Para programar ações docentes. Então, veja lá.
Tarefa para atividades. Meio para programar ações docentes. Perfeito? Meio, veja aqui, ó, meio para programar ações docentes. Continuando, na verdade, voltando. Também é momento. Momento de pesquisa e reflexão. Momento para duas coisas, pesquisar e refletir. Pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. E para fechar, é processo. O planejamento é um processo de racionalização. Tá bem aqui, ó, com uma fonte mais alta e a primeira letra bem destacada, com a fonte bem alta em vermelha e negrito. Racionalização, organização e coordenação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação docente. Repetindo, planejamento é tarefa, planejamento é meio, planejamento é momento, planejamento é processo. Repete comigo, planejamento é tarefa, planejamento é meio, planejamento é momento, planejamento é processo. Para quê? Volta na verdade, tarefa de previsão, revisão e adequação de atividades didáticas. Meio, para se programar as ações docentes. Momento de pesquisa e reflexão. E processo de racionalização, organização e coordenação. Raciona, organiza e coordena. Coordenação docente. Tarefa, meio, momento e processo. Tarefa, meio, momento e processo. Planejamento é tarefa de veja lá o atividades didáticas. O que é o só relembrando, previsão, revisão e adequação. Previsão, revisão e adequação das atividades didáticas. Continuando, também é meio para a programação das atividades, das ações docentes. É momento de pesquisa e momento de reflexão. E é processo de racionalização, organização e coordenação docente. Opa, não era para ter ido ainda. E coordenação docente, racionalização, organização e coordenação docente. Então, está disposta a definição, a concepção de planejamento segundo Libânio, de forma cursiva e de uma forma esquematizada. São dois esquemas. Esse que você está vendo aqui, e eu volto aqui, porque eu estou com o teclado aqui na frente, dá para voltar, tá? E esse aqui. Esses dois esquemas existem para apresentar de uma forma mais didática essa definição, e essa definição precisa ser decorada. Lembrando que decorar é guardar decor. Cor quer dizer o quê? Coração. É guardar a definição no coração. Porque tudo que você guarda no coração, você não esquece. Já o que você guarda na cabeça, eventualmente você pode esquecer. Então, essa definição de planejamento, esta concepção, estamos estudando a temática concepção de planejamento, segundo Libânio, implica dizer que planejamento é tarefa, é meio, é momento e é processo. Tarefa para previsão, revisão e adequação das atividades didáticas, meio para programar as ações docentes, momento de pesquisa e reflexão e processo. Processo de racionalização, organização e coordenação. Me deu sede, vou beber uma água e vou passar para o nosso segundo autor, o nosso segundo doutrinador na área de educação. Mas antes, vale a pena destacar um último ponto com relação à concepção de planejamento segundo Libânio. O Libânio concebe o planejamento como uma atividade que goza do pressuposto da intencionalidade. Repetindo, da intencionalidade. Isso é, o planejamento goza de um predicativo que é o predicativo da intencionalidade. Isso é, planejar é uma atividade de reflexão, como ensina Libânio, e a gente viu ainda na definição, acerca das nossas opções e acerca das nossas ações docentes. Também é uma atividade consciente de previsão, de ver antes as coisas,
previsão das ações docentes. Também é a ação de planejar. A ação essa que não é reduzida a simplesmente o preenchimento de formulários para um controle administrativo. Técnica essa adotada no período do tecnicismo na educação. Você que estudou as tendências pedagógicas, liberais, a última dela era a liberal tecnicista, implementada principalmente por ocasião do período da ditadura militar. Essas técnicas ou práticas tecnicistas reduziram a ação de planejamento escolar ao mero preenchimento de formulários. E isso ainda tem muito resquício dentro da escola hoje. Quando você reduz seu ato de planejar, a sua intencionalidade no planejamento, ao mero preenchimento de formulários, você está reproduzindo uma técnica liberal tecnicista. E o planejamento não pode ser reduzido simplesmente ao preenchimento de formulários burocráticos administrativos. Ensina ainda Libânio que é fundamental, que o planejamento ele fundamenta a opção político-pedagógica da escola. Sim, toda escola tem uma opção político-pedagógica. Quando não está expressa, ela está implícita, porque a escola faz parte dos aparelhos ideológicos do Estado, nos remetendo aí a Bourdieu. Então, a questão da opção política e pedagógica da escola também está expressa no seu planejamento e, por isso, este não pode, em momento algum, se reduzir ao mero preenchimento de formulários. Encerrando aqui a concepção de planejamento segundo Libânio, a gente pode entrar no nosso segundo doutrinador, Lucchesi, com a obra originária do ano de 1992. Muitos de vocês talvez não tinham nem nascido ainda, você está assistindo essa aula, você talvez não tenha nem nascido ainda. Cipriano Carlos Lucchesi escreveu A Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições. Ele define o planejamento como planejar. Planejar significa clarear desejos. Clarear desejos, ou seja, definirmos com clareza a previsão, com clareza e previsão, os resultados que desejamos obter. Então, relendo, planejar significa clarear desejos, ou seja, definirmos com clareza e previsão os resultados que desejamos obter. Diz ainda Lucchesi que planejar é uma ação política, é um processo de tomada de decisões para a ação frente a atendimentos filosófico-políticos do mundo e da realidade. Ensina ainda Lucchesi que o planejamento, no caso da didática e de todas as formas de ação humana, é o momento em que decisões são tomadas. Perceba que o vocabulário utilizado por Lucchesi, o vocabulário, não estamos aqui falando de palavras-chave, é bem diferente do vocabulário utilizado pelo Libânio. Olha ele colocando aqui o planejamento como uma ação política. Libânio não falou disso. Olha Lucchesi utilizando a terminologia clarear desejos, tomada de decisões, entendimentos filosófico-políticos. Libânio não usa essas palavras para definir o planejamento. Então, qual é a proposta dessa videoaula? É você assisti-la mais de uma vez, é você ler as bibliografias que você recebeu na mentoria e se familiarizar com o vocabulário do autor, do doutrinador da área pedagógica. Porque a partir do momento que você se familiariza com o seu vocabulário, você é capaz de identificá-lo dentro de uma questão de prova de concurso público ou dentro de um texto que não tenha, de repente, a autoria ali expressa no texto, mas só em ler você reconhece o autor pelo vocabulário que ele usa. Tá? Então veja que o vocabulário do Lucchesi é bem diferente do Libânio. Se familiarizando com ele, você é capaz de responder a pergunta de prova e ainda identificar o autor da definição. Tá? Essa definição você encontra lá no capítulo 8 do livro Avaliação da Aprendizagem. Perfeito? Muito bem. O Lucchesi, então, vai ter algumas palavras próprias do seu vocabulário.
Entre elas, eu já marquei no texto e eu destaco aqui para vocês no meu esqueminha. Clarear desejos é a primeira delas, a ação política, tomada de decisões, filosófico-políticos e decisões são tomadas. O termo decisão está bem inserido dentro do vocabulário de Cipriano Carlos Lucchesi. Então essa intimidade nós temos que gerar a partir desse momento. Então você que também recebeu, você que está na mentoria, recebeu essa apresentação de slides, né? Sugiro que você faça a impressão e vá revisando também através dos slides que você acaba de receber e vai fazer a impressão, para poder criar mais intimidade com cada uma dessas palavras que eu estou apresentando de cada autor. Celso Vasconcelos, isso mesmo, numa obra originária do ano de 2000, isto é, a obra é Planejamento, tá aí, Planejamento, Projeto de Ensino e Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Celso Vasconcelos também é um dos grandes e um dos clássicos. Eu vou falando e a minha cadeira vai baixando aqui, eu vou sumindo, né, nessa tela, que vergonha. Celso Vasconcelos é um dos grandes doutrinadores da área pedagógica que também vai abordar o tema planejamento e que também é muito cobrado em prova, não só na sua concepção, como lá no estudo das modalidades, tópico 1.3, que veremos em aula futura. Então, planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com o previsto. É buscar fazer algo incrível, essencialmente humano. O real ser comandado pelo ideal. Isso é, criarmos uma realidade baseado na nossa imaginação, baseada na nossa imaginação. Fazer o que está aqui vir para o mundo real. Uma coisa que é fantástica, que só o Sapiens conseguiu desenvolver. Uma coisa que gerou o avanço da humanidade depois da revolução cognitiva. Só nós podemos pegar algo que acontece apenas na nossa mente e transportar isso para o mundo real. Revolução cognitiva. Mencionada lá no livro do Harari, certamente você já leu, o Sapiens. Perfeito? Continuando na definição, mas ressaltando aqui o que eu já estudamos. Olha o termo que o Vasconcelos vai usar. Planejar é antecipar mentalmente. Isso é fazer acontecer na mente, para depois acontecer na realidade, no mundo real. Revolução cognitiva, Harari, Sapiens. Perfeito? Planejar, continuando, não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa. Página 79 do livro Planejamento. O planejamento, continua Vasconcelos ensinando, é um ato político-pedagógico. Opa, político-pedagógico. Porque revela intenções e a intencionalidade. Expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Então, olha as palavras que compõem o vocabulário utilizado por Celso Vasconcelos. Planejar é antecipar mentalmente, revolução cognitiva. Planejar é agir em função daquilo que se pensa. Planejar é um ato político-pedagógico. Planejar é a intenção e a intencionalidade. Olha, todo vocabulário diferente utilizado por Celso Vasconcelos. Antecipar mentalmente, agir em função do que se pensa, é um ato político-pedagógico, goza de intenção e intencionalidade. Veja como é diferente do Lucchesi. Volta aqui, ó. Olha aqui, só pra gente recapitular. Olha lá o Lucchesi. Clarear desejo, ação política, tomada de decisão, filosófico-político. Falou filosófico-político, é Lucchesi. Falou político-pedagógico, é Vasconcelos. Olha que legal. Então presta atenção. Olha que coisa linda aqui, ó. Vamos lá. Vamos juntar as duas definições aqui. Filosófico-político e falou em político-pedagógico. Então vamos aqui criar uma distinção entre os dois. Olha que legal. Que a gente pode fazer aqui para a gente brincar, né? Joga para cá. Tá horroroso.
Mas enfim, vai ficar bom já já. Isso aqui é na hora que a gente faz. Isso aqui não é para ser um trabalho artístico, não. Isso aqui é para ser uma coisa mais pedagógica mesmo, do que artística. Estou preocupado com a arte, não. Estou preocupado com o conhecimento. Então veja aqui, puxa um pouquinho mais para cá. Vai ficar um pouquinho menor. Aqui vai ficar um pouquinho mais fininho. Mas vai ficar perfeito. Olha que coisa legal. Muito bem. Então, olha isso aqui. Se eu digo que o planejamento, ele é um ato político pedagógico, o planejamento é um ato político pedagógico. Eu me remeto a um doutrinador especificamente na área pedagógica, a Celso Vasconcelos. Se eu digo que o planejamento é um ato filosófico político, eu me remeto a outro, que é o Lucchesi. Eu estou bem em cima dele, infelizmente, mas deixa eu sair aqui para você enxergar. Vamos lá, que aí eu saio e você enxerga. Olha lá. Então, aí na sua tela à esquerda, se eu disser que o planejamento é um ato político pedagógico, eu estou me remetendo a Celso Vasconcelos. Se eu disser que o planejamento ele é um ato filosófico político, então eu estou me remetendo a Cipriano Carlos Lucchesi. Muito bem, perfeito. Voltei, sentei. Vamos continuar a partir daqui. Perfeito. Seguindo adiante, vamos para a obra Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Estamos ainda falando de concepções do planejamento. Estamos no nosso terceiro, na verdade, na nossa quarta obra. Falamos de Libânio, Lucchesi, falamos de Celso Vasconcelos. Agora vamos falar de uma obra coletiva que é escrita e assinada por Libânio, por José Ferreira de Oliveira e Mirza Seabra Toshi, tá? Libânio, Oliveira e Toshi. Em Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, temos a seguinte definição, a seguinte concepção, que é o tema da nossa aula, para o planejamento. Planejamento, é explicitação de objetivos. Veja que estamos na quarta concepção e ela vai utilizar palavras distintas de todas as outras três concepções cunhadas anteriormente, por Libânio, Lucchesi e Celso Vasconcelos. Planejamento é explicitação de objetivos, é antecipação de decisões para orientar a instituição, prevendo o que se deve fazer para atingi-los. Continua a obra ensinando que o planejamento consiste em ações e procedimentos para a tomada de decisões a respeito de objetivos e de atividades a ser realizadas em razão desses objetivos. É um processo de conhecimento e de análise da realidade escolar, em suas condições concretas, tendo em vista a elaboração de um plano ou projeto para a instituição. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você tenha em mente as palavras-chave. De Libânio, Oliveira e Toshi. Explicitação de objetivos. Orientar ações e procedimentos para a tomada de decisões. Processo de conhecimento e de análise da realidade escolar e, por último, plano ou projeto. Então, essas palavras são diferentes de todas as outras. Ler a obra, rever esta aula, imprimir esse material e reler vai te dar intimidade. Você só tem intimidade com aquilo que você tem contato. Se você assistir essa aula uma vez, você não vai absorver o que eu estou te explicando aqui. Você tem que assistir essa aula 2, 3, 4, 5 vezes. Imprimir esse material e ler o material impresso para começar a guardar o vocabulário utilizado por cada um desses autores, para que, independente do contexto, você consiga reconhecê-los dentro de uma questão de prova de concurso público. Essa é a nossa proposta. O nosso quinto autor é o Piletti. Ele diz, de uma forma bem curtinha, o que é o planejamento. Planejamento implica assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema. A obra de Claudino Piletti é a Didática Geral, que vocês da mentoria também já receberam. É Didática Geral de Claudino Piletti. Então, olha a palavra que Claudino vai utilizar e veja que ela está diferente de todas as outras utilizadas pelos autores e obras anteriores. Está diferente de Libânio, de Lucchesi, de Celso Vasconcelos, da obra coletiva de Libânio, Oliveira e Toshi. O único que utiliza a terminologia atitude séria e curiosa é Claudino Piletti. Lembre, Claudino Piletti para planejamento. Por quê que eu estou destacando isso? Porque nós temos Claudino Piletti com a obra Didática Geral, e se você começar a estudar, você vai achar Nelson Piletti. Nelson Piletti tem uma obra na área de filosofia e história da educação. Para o tema e o módulo planejamento, não estamos estudando Nelson Piletti, e sim Claudino Piletti com a obra Didática Geral. Então é Claudino Piletti e a obra é Didática Geral. Foi essa que vocês da mentoria receberam, ok? Muito bem. Continuando. Recapitulando, estamos na temática concepções, concepção de planejamento. Já vimos a concepção segundo a obra de Libânio, segundo a obra de Lucchesi, segundo a obra de Celso Vasconcelos. Também vimos a concepção de planejamento segundo uma obra coletiva assinada por Libânio, Oliveira e Toshi, a obra Educação Escolar, da sede. E também vimos segundo Piletti, Didática de Claudino Piletti. Ainda temos aí a concepção segundo Pimenta e Carvalho, ainda temos a concepção segundo Turra, segundo Menégula e Santana, segundo Aidit e segundo Danilo Gandhi. Vamos continuando então. Concepção segundo Pimenta e Carvalho. Essa aí é a obra de Pimenta e Carvalho, é uma coletânea, tá? de obras onde eles participaram, falando de didática e ensino. Então, quem é Pimenta? Antes de mais nada, Pimenta é homem? Pimenta é mulher? Pimenta, o que que é? Pimenta é Sônia. Sônia de Almeida Pimenta. É importante que eu saiba isso para uma prova. Isso gera intimidade. Se você sabe quem é o autor, isso te dá uma certa intimidade. Então, Pimenta é Sônia. Sônia Pimenta, tá? E Carvalho é Ana Beatriz Gomes Carvalho. Então, Pimenta e Carvalho, muita gente, quando escuta esses dois sobrenomes, pensa logo em dois homens, em duas figuras masculinas, tá? Falando aqui de maneira tradicional. Quando, na verdade, Pimenta e Carvalho são duas mulheres dentro de uma concepção tradicional, Sônia e Ana. Sônia Pimenta, Ana Carvalho, perfeito? Nessa obra coletiva, e elas trazem a seguinte definição. Planejar é transformar a realidade. Olha um termo que ninguém usou até agora. Transformar a realidade numa direção escolhida. Planejar é organizar a própria ação, de grupo, sobretudo, a ação em grupo, para a intervenção na realidade. Planejar é explicitar os fundamentos da ação do grupo. Planejar é realizar um conjunto de ações propostas para aproximar uma realidade de um ideal. Planejar é proporcionar meios para que se possam tomar decisões corretas dentro de uma estrutura. Transformar a realidade, intervenção na realidade e proporcionar meios. Essa terminologia meio até agora só apareceu lá na definição de Lucchesi, tá? Mas veja, aqui ela está falando bem diferente do que estudamos em Lucchesi, quando fala em proporcionar meios. Então essas são as palavras utilizadas por por Sônia Pimenta e Ana Carvalho. Ana Carvalho e Sônia Pimenta. Transformar a realidade, intervenção na realidade e proporcionar meios. Perfeito? Muito bem. Transformar a realidade, tá aí. Intervenção na realidade e proporcionar meios. Essas são as palavras do vocabulário que você tem que adquirir intimidade e guardar no coração. Decorar, guardar, decor. Bem, temos uma nova obra. Por consequência, novos autores. A obra se chama Planejamento e Avaliação.
A autora é Turra. E aí as pessoas escutam, Turra, quem é Turra? Turra nada mais é do que Cláudia Maria Godoy Turra. Cláudia Maria Godoy Turra. Planejamento de Ensino e Avaliação, publicado originalmente em 2006. A obra ensina que o planejamento é um conjunto de ações coordenadas entre si que concorrem para a obtenção de um certo resultado desejado. Esse concorrer não é no sentido de conflitar, não. É um concorrer no sentido de que elas estão direcionadas para o mesmo ponto. Qual é o ponto? É o resultado desejado. Então elas concorrem no sentido de seguirem na mesma direção e no mesmo sentido para alcançar um resultado desejado, para alcançar um determinado objetivo. Então são ações coordenadas entre si que concorrem para a obtenção de um resultado desejado, segundo Cláudia Maria Godoy Turra, ou Turra et al. Esse et al, só lembrando, já estudamos na nossa mentoria, quer dizer que temos vários outros autores na mesma obra, mas que a primeira que figura na lista de autores é Cláudia Maria Godoy Turra. Perfeito? Continuando. Menégula e Santana. A obra é Por que Planejar e Como Planejar. Maximiliano Menégula, tá? E Ilza Santana. Menégula é Maximiliano, Santana é Ilza Santana, porque planejar e como planejar. Na obra temos que o processo de planejamento define-se como, entre aspas aí, planejar. O processo educativo é planejar o indefinido. Só eles vão falar isso. Planejar o indefinido. Porque a educação não é o processo cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos. Sabemos disso com base na nossa experiência empírica, tá? Continuando a leitura. Determinados ou pré-escolhidos como se fossem produtos de correntes de uma ação puramente mecânica e indispensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem, não impondo-lhe diretrizes que o alheiem. Planejar o indefinido, diretrizes. É a primeira vez que você está vendo essas palavras no vocabulário dos autores. Permitindo com isso que a educação ajude o homem a ser criador de sua história. Planejar o indefinido e diretrizes são palavras do vocabulário de Maximiliano Menégula e Ilza Santana. Ler a obra, que vocês também receberam na mentoria, vai gerar a intimidade necessária para absorver não só essas palavras, como outras. Regina Aidit, Regina Célia Aidit, é a nossa nona autora. O livro é Curso de Didática Geral. Ela traz a seguinte definição. O planejamento é um processo mental que supõe análise, reflexão e provisão. O plano é o resultado do planejamento. Olha aqui, vamos destacar, porque eu não destaquei. Análise, reflexão e provisão. Análise, reflexão e provisão. E veja que ela menciona na definição de planejamento o plano. Regina Célia Aidit, obra Curso de Didática, que você também recebeu na mentoria. O planejamento é um processo mental que supõe análise, reflexão e provisão. E o plano é o resultado do planejamento. Em nenhuma das 8 definições anteriores, você viu dentro da estrutura da definição de planejamento a palavra plano. O plano, a gente vai estudar mais à frente, ele é fruto do planejamento. O planejamento está no campo das ideias, está no nível cognitivo do homem. Já o plano está no nível das ações, do mundo concreto. É pegar aquilo que está lá, que a gente idealizou, que a gente planejou, que a gente pensou e escrever. Quando eu escrevo no papel, escrevi no papel, pum, virou o plano. Então a única que tem na definição do planejamento a palavra plano é Regina Célia Aidit. Olha que legal
ainda mencionando que é análise, reflexão e provisão. E o nosso último autor é Danilo Gandin. Danilo Gandin nos ensina, através do livro A Prática do Planejamento Participativo, quase não saiu, isso já é sede. Continuando, a prática do planejamento participativo, ele nos ensina que o planejamento é um processo vivo e não se resume ao preenchimento de quadros com planos que, sob o pretexto de serem flexíveis, nunca são praticados como foram concebidos. Perceba que essa característica do planejamento de Danilo Gandin nos lembra Libânio. Enquanto ele fala aqui que não se resume ao preenchimento de quadros, Libânio fala de preenchimento de formulários. Mas não é formulário aqui. Se eu falar preenchimento de formulário, Libânio. Se eu falar em preenchimento de quadros, eu estarei falando da definição de planejamento, da concepção de planejamento, segundo Danilo Gandin, tá? Na obra A Prática do Planejamento Participativo. Perfeito? Muito bem. 10 concepções distintas de planejamento. Qual é a proposta? É você ler, reler, ver essa obra, reler esses slides impressos, porque quando você faz a impressão você tem uma outra percepção, principalmente se você passou aí da casa dos 30 anos, você tem uma outra percepção do conhecimento quando você faz a impressão, e amadurecer no vocabulário destes 10 autores, destas obras que eu acabo de mencionar e que vocês receberam na mentoria, para poder assimilar e responder questões de prova. Agora vamos aqui fazer uma brincadeirinha, né? Quase que um quiz, né? Sobre a palavra do vocabulário utilizado pelo autor e o respectivo autor. Por exemplo, se eu mencionar aqui para você filosófico-político, na definição, é óbvio que tudo depende do contexto, mas superficialmente falando, estou fazendo uma análise superficial de vocabulário, tá? Não é de palavra-chave, sim de vocabulário. Quem é o autor que utiliza a terminologia filosófico-política para poder definir, para poder apresentar uma concepção de planejamento? Se você respondeu Lucchesi, meus parabéns. Filosófico-político é um termo, uma terminologia utilizada por Lucchesi. Qual é o autor, ou a obra, ou o grupo de autores que vai utilizar a terminologia explicitação de objetivos? Vamos lá. Se você disse Libânio, Oliveira e Toshi, meus parabéns. Você acertou na lata. Se você tem a terminologia intervenção na realidade, quais são os autores? Muito bem, se você disse Pimenta e Carvalho, acertou na mosca. Pimenta e Carvalho. Na próxima, nós temos planejar o indefinido. Planejar o indefinido. Maximiliano Menégula e Ilza Santana, isso mesmo. Se você disse Menégula e Santana, parabéns. Processo de racionalização, organização e coordenação. Quem é que utilizou o processo de Rock? Processo de Rock, lembra? Racionalização, organização e coordenação. Processo de Rock. Lá no comecinho do nosso vídeo. Libânio. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Se você não está acertando nada, não continua. A gente tem mais 7 linhas aí para analisar, 7 palavras do vocabulário específico de obras e autores. Então é melhor que você volte, releia tudo, estude tudo de novo para continuar a partir daqui, hein? Se não estiver acertando nada. 6. Antecipar mentalmente. Quem é que vai falar que o planejamento é uma antecipação mental de uma situação? Nos remetendo aí à noção de revolução cognitiva. Celso Vasconcelos. Perfeito. Número 7. É uma atitude séria e curiosa. Uma frase só. Esse autor definiu
numa só frase. Atitude séria e curiosa. Pilete. Se você disse pilete, meus parabéns. Continuando. Ações que concorrem para a obtenção de um certo resultado desejado. Quem é que vai falar que o planejamento é um conjunto de ações que concorrem para a obtenção de um certo resultado desejado? Se você disse turra, Maria Godoy Turra, parabéns, você acertou. Continuando. 9. Previsão das atividades didáticas. O planejamento é previsão das atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação. Previsão de atividades didáticas em termos de organização e coordenação. Previsão, lembra? Previsão de quê? Atividade didática. Lá no texto eu coloquei entre parênteses, inclusive o atividades didáticas. Lembra? Vermelhinho, negrito, entre parênteses, atividades didáticas, previsão de atividades didáticas. Se você respondeu Libânio, meus parabéns, você acertou. E por último, desse slide aqui ainda tem mais um, ação política. Planejamento é uma ação política. Política. Quem é que vai dizer que o planejamento é uma ação política? Ah, lembrou, né? Muito bom. Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi. Temos mais duas aí. O planejamento como um processo vivo. Só um autor usou esse termo. O planejamento é um processo vivo. Quem vai dizer isso? Gandim. Danilo Gandim. E por último, o planejamento é um processo mental que supõe análise, reflexão e provisão. Processo mental de análise, reflexão e provisão. Foi a nossa nona autora, a Regina Célia Aidit. Perfeito? Exato. Então, fechamos aqui a temática concepções. Isso mesmo. Não fechamos o tema planejamento e organização do trabalho pedagógico, não. Esse tema vai ser dividido, pode observar aí, ó, em 4, 8, 9, 10, 11. 11 vídeos. Teremos 11 vídeos para esse tema. Um vídeo para cada um dos subtemas. Terminamos agora a concepção e no próximo vídeo vamos falar da importância. Da importância do processo de planejamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo da nossa mentoria.